Olá, pessoal! Hoje o Cultura e Saber conversa com Irineu Franco Perpétuo. Ele é tradutor do russo, já traduziu mais de 20 livros do russo. E opa, quando a gente ouve tradutor do russo, a gente já pensa, que coisa complicada, né? Mas o Irineu escreveu também um livro que se chama Como Ler os Russos. E nós vamos ter essa conversa agora. Bem-vindo, Irineu, ao Cultura e Saber. Um prazer para mim. Irineu, como é que começou o seu interesse pela língua, primeiro, né? Pelo russo? Gozado por interesse pela língua vem junto com interesse pela literatura. Eu tinha uns 14 anos de idade e digo que passei pelo livro Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. Eu não vou dizer que eu li esse livro, porque nessa idade você dizer, achar que lê um livro dessa idade. De qualquer maneira, eu comecei da primeira página e fui até a última. Aquilo causou uma impressão muito, muito forte. E naquela época, em São Paulo, perto da minha casa, havia um lugar que se chamava União Cultural Brasil-União Soviética, que oferecia cursos da língua russa, e eram bastante acessíveis os preços. Depois eu descobri por que os professores não recebiam para dar aula, então por isso facilitava. E esses cursos eram anunciados no jornal toda semana, então aquilo ficava como que me chamando. E eu fui naquela nerdice mesmo do adolescente, que quer saber um negócio que ninguém fala. Tinha o charme de ser um outro alfabeto, para mim era um charme. Durante muito tempo, até o começo da vida adulta, ainda jovem, eu mantinha a minha agenda telefônica, que era a mão no alfabeto cirílico, sabe, como uma coisa criptográfica, sabe? Você saber uma língua, poderia ser a língua dos Klingons do Star Trek, mas era uma língua dos Klingons que habitavam o planeta Terra. E eu fui estudar esse idioma e eu fiz o curso inteiro da União Cultural Brasil-União Soviética na minha adolescência por 4 anos. Você falou que leu, né? Dostoiévski, não Dostoiévski, como a gente fala. Por que explica para mim essa pronúncia? Porque o russo, quando ele... A gente fala errado, né? A gente não fala errado. Pede para algum russo falar Graciliano Ramos, você vai ver como vem o nome. O russo ele só pronuncia o O como O quando o O é acentuado. Quando o O é átono, ele é pronunciado como A. Então é Dostoiévski. Pessoal, Dostoiévski, fala Tolstói, mas a gente não precisa fazer isso aqui. Como eu estou lidando com a língua o tempo todo, falando com o russo o tempo todo, acaba saindo desse jeito, mas você falar Dostoiévski não te torna uma leitura pior de Dostoiévski. Tá certo. Agora, você começou com a língua, aí como é que você foi da língua, estudou a língua e foi para a literatura e se tornou um tradutor? Como é que foi esse processo? Esse foi um processo que, se eu terminei o curso de russo, acho que foi em 91, eu só fui traduzir em 2006. Então, não foi uma... Todo mundo me perguntava, né, porque eu ia fazer com essa língua, eu não sabia direito, porque, na verdade, eu estava estudando jornalismo na Casper Libero, formei-me em 92, depois fiz o trainee da Folha de São Paulo e fiquei atuando como jornalista cultural. Essa minha primeira vida, minha primeira encarnação, é de jornalista cultural, de alguém escrevendo sobre música de concerto, inclusive. Embora a minha primeira matéria assinada na Folha tenha sido uma entrevista com o professor Boris Schneiderman, então o pai fundador da russística no Brasil, o cara que fundou o curso de russo da USP, o grande tradutor, a primeira matéria foi sobre isso, mas eu fiquei escrevendo sobre música clássica. Então, não havia nenhuma conexão entre o meu conhecimento de russo e a minha trajetória profissional. Era útil muito pontualmente, porque a gente está numa época ainda muito próxima do fim da União Soviética, então, às vezes vinham artistas de lá que não necessariamente falavam inglês. Hoje você já tem mais gente, as novas gerações, já falam línguas ocidentais. Mas naquela época não, então de vez em quando era escalado para entrevistar um ou outro russo, ouvindo alguém vindo da ex-União Soviética, que não falasse inglês, que outros repórteres poderiam entrevistar. Mas fora isso, era uma gavetinha fechada na minha vida. Foi só com 35 anos, em 2006, que eu fui publicar a minha primeira tradução, e aí começou essa carreira que está, até para mim, vertiginosa. São mais de 20 traduções publicadas, 20 livros publicados, e mais uns 10 que não saíram ainda, e mais projeto lá para frente. Os próprios russos se espantam com o tamanho da penetração e do interesse que a literatura russa tem num país tão distante do deles, uma língua, cultura tão distante como é o Brasil. E a que você acredita essa penetração? Além do seu talento para traduzir as obras, por que você acha que os brasileiros se interessam tanto? Eu não tenho nada a ver com isso, porque se não tivesse essa penetração, eu não teria trabalho. tido trabalho, porque eu sou já, sei lá, quarta, quinta geração de tradutor de russo. Essa história é interessante. Essa história começa por causa da França, como tudo no Brasil,
antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra a gente virou tudo americano. Mas até a Segunda Guerra o Brasil era muito afrancesado na sua cultura. O mediador cultural nosso mundo, o nosso padrão era o francês. No final do século XIX, a literatura russa entra na França como literatura como um todo, né? E como está reverberando muito lá, começa a reverberar aqui. Começa a chegar aqui, tudo traduzido do francês, mas chega. E já chega com força. E já é uma literatura importante para os pais fundadores da literatura brasileira do século XX. É uma literatura que é importante para Carlos Drummond de Andrade, uma literatura que é importante para Lima Barreto, uma literatura que é importante para Clarice Lispector, é uma literatura que é importante para Lúcio Cardoso, é uma literatura que é importante muito para Nelson Rodrigues. Então, eu estou pegando gente de várias áreas, inclusive é teatro, é crônica, é romance, é poesia, que leu os russos muito bem na sua fase de formação. Até brinco, eu acho que não tinha literatura brasileira do jeito que ela é sem a literatura russa, porque muitos caras importantes absorveram essas influências. Uma coisa que é até surpreendente, falei para você, nossa literatura é toda francesada, tá? Mas quem é o primeiro autor estrangeiro que tem uma coleção toda em português? Não é Balzac, não é nenhum autor francês. A coleção de Dostoiévski, da José Olímpio, vem antes da coleção de Balzac. Então, de repente, você está com essa literatura muito bem representada entre nós e forte para os nossos fundadores. E aí, então, isso nunca chegou a arrefecer, essa importância da literatura russa para a gente. A gente poderia fazer uma sociologia de botequim aqui e pensar algumas semelhanças, né, nas dimensões continentais dos dois países, em dois países que se veem como periféricos e dois países que, durante muito tempo da sua história, foram marcados pelo trabalho servil. Na Rússia não tinha escravidão, tinha servidão. Acho que a principal diferença é que eles escravizavam o próprio povo, não trouxeram ninguém de outro continente. Mas as relações de trabalho eram muito similares. Então, talvez isso induza algumas semelhanças mentais e o jeito que eles elaboraram essas questões lá, talvez reverberem para nós. Temos questões muito análogas por aqui. Que interessante, a gente tem muito mais semelhança do que a gente imagina, provavelmente, né? Agora, Irineu, você falou que esses escritores, né, que é essa elite intelectual que bebeu dessa água. Falar em bebeu dessa água, para uma pessoa assim que só sabe uma palavra em russo que é vodka. Cuja tradução é aguinha. Então... Até para explicar, se dá aquela questão de pronúncia que você me seria vodka? Então, não, é vodka mesmo, porque o acento é no O. Tá. Mas água em russo a gente diz vadá, mas na verdade escreve voda, né? Só que como o acento não está no O, só um vadá. O vadá é a aguinha, é uma maneira muito carinhosa que eles se referem a uma bebida que é constitutiva da Rússia, até mesmo no imaginário do país. Essa é uma história interessante. A Rússia é um país cristão, mas professa o cristianismo ortodoxo, o cristianismo oriental. Não, então, Rússia é católico? Não, você vai conhecer algum que seja. Rússia é protestante? Não, na maioria eles são ortodoxos. A Rússia se converteu ao cristianismo no final do século X, em 1988. Existe uma crônica medieval chamada Crônica dos Primeiros Tempos, que diz que o príncipe Vladimir, de Kiev, atual capital da Ucrânia, ele resolveu abandonar o paganismo e escolher uma religião monoteísta. Então tinha três à disposição: a judaica, a muçulmana e a cristã. A religião judaica, ele não se interessou porque não tinha nenhum país judaico, não teria nenhuma reverberação política imediata, não ia dar nenhuma aliança, mas você tinha do lado os muçulmanos, que sempre foram importantes ali, e o Império Bizantino cristão, então tinha duas possibilidades boas. Conta que quando ele chamou os emissários muçulmanos, começaram a dizer para ele como é que era a religião, ele viu os aspectos, mas aí disseram que era uma religião abstêmia. E aí ele pronunciou uma frase que está escrita em russo, que é uma frase basilar para o imaginário russo. O álcool é a alegria da Rússia, sem ele não podemos passar. E aí ele falou, você é ortodoxo. Então, portanto, na verdade, considera-se que ele seguiu muito por considerações políticas, que ele queria fazer uma aliança com Bizâncio, teve casamento ali, etc. Mas no imaginário da população ficou isso, que ele não podia abrir mão do álcool. E até então, durante muito tempo na Rússia, eu vi um autor russo dizendo isso, que o abstêmio na Rússia, na verdade, ele era o pagão, porque quem abstêmio é muçulmano. Então, até com o sentido de pertencimento, eles deveriam beber. Tomar aguinha. Aguinha que passarinho não bebe. Muito bom. Agora, vamos pensar numa pessoa, então, que só sabe falar vodka. E como é que
se aproxima dessa literatura, que é uma coisa tão especial, tão complexa mesmo, né? A gente vai ler, primeiro que tem os grandes russos são aqueles volumes gigantes e começam aqueles nomes que é o Isha, o Mia, não sei o que, a gente já não sabe mais de quem está falando. Tem que eu fazia meio que um caderninho assim para anotar os personagens, porque é muito difícil, a gente se perde. Não sei, eu estou falando minha opinião, mas me diga a sua, Bom, Irineu. romance grande e caudaloso é complexo em qualquer língua. Se É você verdade. pegar a Recherche do Proust, a Busca do Tempo Perdido, que são 7 volumes, daquele tamanho, ele escreve com aqueles parágrafos longos, eu acho uma maravilha, mas também não vai ser É verdade. uma imersão simples. Eu quero dizer que na literatura russa não tem só esse tipo de romance, que, como diz um amigo meu, você tem que casar com o romance. Você, casa, você leva literalmente para a cama e não gruda dele por meses e anota. Mesmo os autores de romances caudalosos, como Tolstói e Dostoiévski, eles têm também novelas. Há um jeito de se aproximar deles pela forma mais curta. O caso específico dos nomes é um inferno para quem não está acostumado. A gente, na tradução, tenta indicar, dar um GPSzinho para o leitor. Aliás, eu quero dizer isso, você não precisa, na verdade, todas as minhas traduções eu quero que sejam lidos e compreendidos por quem não fala uma palavra de russo, até porque quem fala a língua vai ler no original mesmo, né? Uhum. A ideia do tradutor é justamente fazer isso, comunicar com as pessoas. Então, acho que dá para começar, dá para tentar começar, não precisa começar pelo livro de 1000, pelo amor de Deus, começa pelo livro de 80, 90, 100, cento e poucas, e aí eu creio que você será mordida ou mordido pela mosquinha e não vai sarar tão cedo. Agora, Irineu, por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch. Eu já estou até com medo de falar, porque eu não sei se eu estou falando certo. É um livro curtinho e é um livro bastante acessível, né? Morte de Elite tem o quê? 100, até menos do que isso, né? É um livro do impacto imediato, causou impacto imediato na cultura brasileira. Eu queria dizer para quem tem medo, a gente sabe de jogadores de futebol relativamente jovens de atividade que tem os russos com regularidade, por exemplo, o Scarpa, que era do Palmeiras, o Fluminense estava no Atlético Mineiro, é um leitor dos russos reconhecido. Outro dia fiquei sabendo que o Gabriel Sara, que foi revelado pelo São Paulo, está na Inglaterra, lê os russos. E A Morte de Ivan Ilitch foi pivô de uma das separações mais bafônicas do Brasil, que foi a do Lucas Lima com a Sandy. O Lucas postou que foi um livro que chacoalhou o Lucão. Então faça você também como Lucão e se deixe chacoalhar. É um ato de coragem também, né? Você lê e está exposto a ser chacoalhado. Né? É bom isso. Então, o nível de chacoalho na literatura russa costuma ser alto também. Eu acho que uma certa leitura muito superficial não vai agradar. Você tem que estar realmente a fim de embarcar em uma viagem um pouco mais interior, introspectiva. Mas não que, de novo, às vezes as pessoas têm medo. Eu acabei de conversar sobre isso com o João Rabelo, filho do Paulinho da Viola. Ele falou que estava lendo Crime e Castigo, que é um livro do Dostoiévski que não é exatamente pequeno, que estava adorando porque ele temia justamente que ele fosse ficar, emaranhar, entrar numa floresta de reflexões filosóficas. Estava descobrindo que, na verdade, era um romance policial muito bem escrito, também com questões filosóficas, mas que a ação o prendia. Né? Então, não é porque você diz que tem uma certa profundidade, não precisa temer que você não vai entender ou conseguir se conectar com a coisa. Há esse tipo de junção muito bem feita dentro da máquina do livro também. Agora, Irineu, por que você percebeu, não, eu tenho que escrever um livro juntando tudo isso aqui que eu acumulei e contando para as pessoas como é que se leu os russos? Então, me conta um pouco sobre o seu trabalho e essa ideia. Eu sou preguiçoso, não percebi nada. Quem percebeu foi o meu editor, André Conte, da editora Todavia, em 2018, durante a Copa da Rússia, talvez, porque justamente estava se falando muito de Rússia naquela época. Ele me chamou para uma reunião, achei que ele ia me encomendar uma tradução, já estava achando lindo, mas ele me disse que achava que precisava de um livro desses. E aí a gente fechou. Ele foi de jornalismo, ele me pautou e eu cumpri a pauta dele como ele pediu, né? De fazer um grande apanhado da literatura russa para o leitor brasileiro, sob o prisma brasileiro. Então eu uso bibliografia russa, uso bibliografia estrangeira, mas uso muito a fortuna crítica brasileira sobre isso. E quando eu fui fazer o plano do livro, eu já percebi uma coisa interessante, como esse livro realmente cabia no Brasil. A literatura russa, nos seus períodos, está muito bem representada em português.
Não era um livro que eu ia ficar falando só de autores, ah, isso aqui é lindo, mas só eu posso ler. Não. Entendi. Eu Já poderia, tinha. usando muito os autores e obras que estavam traduzidos no Brasil, contar essa história. Então é possível um cara, um leitor de português, que não fale uma palavra de russo, ter uma noção muito, muito abrangente da literatura russa, desde os seus primórdios até os autores contemporâneos. A russística tem uma grife tão boa aqui que as editoras podem se arriscar a lançar autores pouco conhecidos, a lançar autores contemporâneos, e o leitor brasileiro, só por causa daquele sobrenome com OV, EV no final, vai dar um crédito e vai se interessar por aquilo. Também até porque, justamente como essa literatura está muito bem representada aqui, isso com todo o sistema cultural, quando você começa a entrar muito nele, você começa a fazer associações e querer mais, né? Então isso é possível. Então foi basicamente isso, é um guia, isso é meio que um guia de leitura para o leitor brasileiro. Vários amigos meus falam, eu começo a parar e querer ler as coisas que você indica. E que bom, porque realmente a ideia é justamente essa, indicar e apontar possibilidades de leitura. É dar uma série de links que as pessoas vão clicar e abrir a nas suas cabeça. vidas. Exato. Agora, Irineu, o que mais que você facilita para esse leitor brasileiro nesse livro? Talvez a maior virtude dele no fim seja justamente indicar autores e obras. Eu posiciono-os, obviamente, né, dou um contexto maior, e algumas dicas. Então, acho que aí quem perceber algo que se identifica vai achar lá referenciado direitinho. E hoje em dia, com a internet, então aí você acha tudo mesmo que quiser. Muitas das obras que você traduziu já tinham sido traduzidas. Você fez uma segunda edição para uma outra editora. Você Não, falou do Boris. Para mim é a primeira. Eu não estou retraduzindo nada, porque para mim é a primeira vez que eu estou traduzindo. Entendi. Né? Na verdade é o seguinte... Mas eu quero entender como é que é esse trabalho. Você pegar um livro que já foi traduzido... Mas não foi por mim. Para mim é a primeira. Você lê o que já foi feito ou você não, quer... Claro que são coisas que eu já li, mas não vou ler aquilo sistematicamente. Comparando? Não. O que eu posso fazer e faço é pegar traduções para outras línguas e dar uma olhada. Porque o tradutor é também um traidor, né? Mas tem que ser. Aí eu vou falar um negócio que parece que eu tô... parece bofre grosso justificando as pisadas na bola. Às vezes você tem que ser fiel num nível, infiel num nível, para ser fiel num nível superior. Ou seja, tem que ser infiel no nível literal para ser fiel no nível poético, porque afinal o produto final é um livro, é uma obra de arte. Uma obra de arte no original tem que ser uma obra de arte no final também. Então, às vezes, coisas como, por exemplo, um trocadilho, é melhor eu inventar um trocadilho em português. Porque senão eu digo, o cara que fez o trocadilho chama uma nota de rodapé, eu estou matando a piada. Quando é provérbio, eu busco algumas equivalências. O que esse provérbio quer dizer? A gente tem um provérbio, porque o provérbio é uma coisa que reverbera muito imediatamente no leitor. É uma coisa muito imediata. É um tipo Casa de Ferreiro, espeto de pau. Por exemplo, se eu tiver eu tenho um provérbio russo lá que não é isso, mas se ele tem esse sentido, eu vou botar esse. Ou seja, não vai traduzir literalmente Casa de Ferreiro. Você é um traidor, mas é em prol... Mas é em prol de uma coisa também, com outra coisa aqui. O Paulinho da Vila ficou muito surpreso que eu botei uma frase dele num livro. Tem um momento do Romance Mestre Margarida que tem um personagem fazendo um monte de brincadeira com dinheiro. Então eu ponho ele fazer duas expressões. Só o olhar do dono engorda o gado e dinheiro na mão é vendaval, entendeu? Por quê? Porque isso a gente lê em português, isso na hora traz uma série de associações. Se eu pego a frase russa e traduzo literalmente, não vai ter o mesmo efeito. Então, a operação de tradução artística, se é uma operação de tradução do manual, por exemplo, dessas câmeras que eu fui uma da gente, você quer só a precisão semântica. Mas uma tradução artística tem essa finalidade, né? E até por isso que tem um monte de tradução. Como diz o Terry Eagleton, o crítico literário, quer dizer, o que faz um clássico? O clássico é aquele livro que toda geração relê e reescreve. A tradução não é? Reescreve. Entendi. A tradução é uma forma de reescrita. E aí eu chamo até em meu auxílio a minha outra área, a música clássica. Só existe um Guerra e Paz, só existe uma nona sinfonia de Beethoven. Mas o número de interpretações da nona de Beethoven, portanto o número de traduções do Guerra e Paz, ele tende ao infinito.
Porque é da nossa cultura a gente estar relendo e reinterpretando as grandes obras o tempo todo. Eu não acredito em tradução definitiva. Na verdade, quanto mais traduções existem de uma obra, mostra que maior é a inserção dessa obra naquela cultura para a qual ela está sendo traduzida. Se existe uma demanda para 20 traduções de Hamlet e para 30 traduções de Guerra e Paz, é porque para aquela cultura essa obra é importante, ela precisa ser constantemente relida e reapresentada com novos referenciais. É interessante isso que você falou, né? Quando você citou o dinheiro na mão é vendaval, quem tem isso, eu fiquei pensando, meus filhos talvez não alcançassem esse paralelo que você falou que imediatamente a gente alcança. Então, quer dizer, a gente tem que ter retraduções. Alguém que daqui a 20 anos for traduzir a mesma frase, certamente vai traduzir de outro jeito, escolher uma expressão que reverbere naquela geração, naquele contexto cultural. E, Irineu, isso é o grande barato de ser um tradutor? Qual que é a coisa mais legal? Eu imagino que você fique durma com uma palavra que você... Para quem gosta de ler, é a melhor maneira de você ler um texto. É a única vez. Na verdade, você só está garantido que leu realmente um texto quando você tem que traduzir, porque você mergulha na estrutura interna daquele negócio, você não está saltando nada, porque você tem que recriar aquilo na língua que você escreve. Você está reescrevendo o livro o tempo todo, né? Então, para quem gosta de ler, e quando você realmente gosta de um autor ou de uma obra, é a experiência mais incrível de interação que você pode ter com uma obra literária. Você casa não com a obra, você casa com o livro, não com o autor, você casa com o livro. Um livro. Agora, desses autores todos que você traduziu, teve algum assim que foi, sei lá, que te tomou muito tempo ou que te chacoalhou muito mais, que nem o ex-marido da Sandy? Bom, eu tive um batismo de fogo, acho que esse foi um livro que é meio iniciático. Eu comecei traduzindo peças de Pushkin, que é o pai fundador da literatura russa. Aí me deram para traduzir um romance chamado Vida e Destino, que é considerado o Guerra e Paz do século XX, um autor chamado Vassili Grozny. Romance de guerra, um catatauzão, sobre a Batalha de Stalingrado. Isso realmente foi bastante penoso, que eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Muito jargão militar, né, envolvido. Eu peguei muito uma tradução alemã do livro, porque são os nazistas que estão atacando, então tem muita coisa em alemão lá, etc. E é a Segunda Guerra Mundial, é na Rússia, tem o Holocausto, quer dizer, do ponto de vista do tema também, ele é bastante pesado. Então, esse foi uma tarefa bastante dura, assim. Aí, quando você tem o seu batismo de fogo na Batalha de Stalingrado, nada mais vai te assustar depois, né? Pegou o segundo lugar no Jabuti como tradução, foi o único prêmio que eu ganhei e tal. Então, isso foi uma experiência que hoje, sei lá, 15 anos depois, eu consigo olhar para ela com certo afeto, mas na época foi duro e penoso de atravessar. E você tem todos esses autores assim num lugar na sua casa, assim, numa prateleira que você vê, esse aqui eu traduzi. Tem algum que você falaria assim, pô, eu queria tomar uma aguinha com esse tradutor, com esse autor, se eu pudesse? Alguns sim, alguns eu não queria de jeito nenhum, embora eu tenha gostado muito de traduzir. Porque você também lê muito sobre a pessoa, né? Até para entender o que ele está... Sim. Até porque várias editoras normalmente pedem um prefácio ou pós-fácio, né? E aí ali você acaba cristalizando a experiência da tradução e justamente as coisas que você leu sobre o autor e a obra que até condicionam escolhas, sobretudo estilísticas a respeito. Então a gente realmente casa com o infeliz e na verdade tem um pedaço da... O infeliz, você falou? Casa com o infeliz? O infeliz é ele porque eu tô acabando com a obra dele. O bom era que ele não precisasse. Eu digo, o tradutor é tipo que um intermediário, o cara que vai lá, compra o caqui a 50 centavos e vende aqui por 50 reais. Você chega em casa, tem uns dois que estão quebrados. Seria bom se não tivesse esse intermediário, mas não tem jeito, né? Aí tem um período, isso é interessante também na tradução, a gente manda a tradução para a editora, remunerado, fica feliz, mas obviamente as boas editoras sempre fazem um cotejo daquilo com o original. Então, além da revisão do português do tradutor, vai ser feito E aí tem um momento em que isso volta para a gente dar uma olhada no que foi feito, se a gente concorda ou não. Eu brinco que é quando aquele ex liga para você e fala, oi, sumida. Porque você já tá... porque passou um tempo, você já está em outra história, aí volta aquele negócio. Mas esse é o momento, talvez seja um momento mais artístico do ato de tradução, porque
Normalmente aí você está realmente discutindo a finesse. Claro que eu sou muito grato porque todos eles pegam erro, ainda bem. Mas além da questão do erro, às vezes são questões de escolha mesmo. Tipo, por que desse jeito e não de outro? O trabalho de tradução, que é 99% braçal, nessa hora vira um trabalho intelectual. Você tem um interlocutor também apto, que também leu a obra, que também pegou o original e está te perguntando por que isso, por que não aquilo. É quase se fosse uma banca uma banca de doutorado, de mestrado. Acadêmica. Porque o trabalho do tradutor literário também é muito solitário, né, Irineu? E assim, você começou a traduzir quando não tinha toda essa gama de referências que a gente pode acessar hoje, né? Ainda bem que a internet evoluiu bem, né? Nesse período facilitou bastante. Mas para mim é solitário, tipo um monge medieval, assim. Você fica lá, os caras ficavam copiando, a gente fica copiando a obra também, né? Passando por uma outra língua, mas é muito aquela coisa do monge copista. Eu acho que também, então, acho que talvez eu tenha um desvio de personalidade que me encaminhe para isso, assim. É ficar em casa o dia inteiro traduzindo. Eu traduzo de 1º de janeiro a 31 de dezembro, sábado, domingo, feriado, etc. É fazendo isso. Você mergulha na obra, fica só conversando com ela durante o dia e por alguns meses, ou pode até passar de ano, dependendo do tamanho do negócio. E você usou tantas referências de relacionamentos que eu fiquei curiosa para saber. Você já se apaixonou por alguém que fala russo? Ou por alguém que é dessa cultura, ou que você conheceu indo lá viajar? Essas coisas podem acontecer e as pessoas podem se curar delas. Muito bom. Quantas vezes você vai para a Rússia, assim, quando você pode? É um destino que você... Fiz bastante. A última vez eu voltei em 2019, depois teve pandemia, guerra, etc. Mas ter ido para lá, não sei se eu vou fazer isso de novo, mas ter ido para lá várias vezes foi bastante importante, porque, como dizia o professor Boris Schneiderman, a gente não traduz texto, a gente traduz culturas, né? E você falou, Boris, não é Boris Schneider. Boris, todo mundo chama de Boris, mas o nome, então... É que eu estou querendo saber se é Não, pessoa que eu estou pensando. ele era o professor Boris para todo mundo. O professor Boris dizia, e é verdade, as palavras não estão no espaço, estão inseridas numa cultura. Quanto mais você entender não só da língua, mas da cultura de onde eles vieram, melhor você vai fazer a operação de trazê-las para a cultura que a gente está. Vou dar um exemplo banal, mas desse exemplo banal a gente pode tirar coisas mais elevadas. Tem um tipo de queijo na Rússia que se chama tvarog ou tvorog. Aí a pronúncia entre eles mesmo varia. Esse tvarog ou tvorog, no dicionário que eu uso, está traduzido como requeijão. Aí quando eu fui comer lá, eu vi que não tem nada a ver com requeijão. Isso é uma ricota. Você pode manter o nome do queijo no original e puxar um rodapé e dizer queijo equivalente a ricota, ou dependendo do contexto, você pode traduzir como ricota. Não estaria errado. O que está errado é chamar de requeijão. Mas eu confiava no dicionário, eu precisei comer o queijo e ver que não era, entendeu? Só para dar um exemplo minúsculo. Saboroso, exemplo saboroso. Um outro exemplo saboroso, um peixinho que chama sprots, ou sprats, que os meus tradutores, justamente os meus editores do Vida e Destino, queriam traduzir por anchova, porque a edição inglesa já tinha feito isso. Eu comi esse peixinho, ele não tem nada a ver com anchova, ele não é nem parente da anchova. A tradução dele em português seria espadilha, mas essa palavra não está adicionalizada. Então, sabe, coisas assim, quando você prova o negócio, ou você vê a coisa na sua frente, você fala, não pode ser tradução essa, tem que traduzir de outro jeito, que você conhece melhor do que aquilo. Irineu, a gente já está caminhando para o final, mas eu fico pensando assim no privilégio, né, de ter esse contato aqui com você e da riqueza que está dentro dessa cabeça, que inclusive parece, você chegou aqui falando, todo mundo me confunde com Casagrande, mas eu fico pensando, você já sonhou em russo? Você sonha em outro... Como é que tem aí dentro dessa cabeça, Irineu? É isso que eu queria saber. Que tem nessa cabeça é melhor não saber. Mas a questão específica do sonho, eu não sonho muito. Quando eu estava lá, tinha alguns períodos um pouco mais lá, já cheguei a ter sonho em russo. E o sonho em russo sempre é informado pela minha angústia com a língua. Será que eu estou entendendo? Tal. O sonho em russo, para mim, nunca foi uma ocasião muito prazerosa. Mas ele já aconteceu, sim. Muito bem. Irineu, muito obrigada. Adorei o papo. É isso aí, a gente fica por aqui.